Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Flaes. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo de pós-jogo de Flamengo 2, Chapecoense 1. Flamengo voltou a vencer no Brasileirão, né? Agora vira a folha, né? Passa para a próxima competição, que é a Libertadores. Quarta-feira enfrentará o Defensa e Justiça, né? No primeiro jogo da Libertadores, lá na casa do Defensa e Justiça. Mas vamos falar do jogo de ontem, de tudo que a gente viu, né? De tudo que a gente viu acontecer na partida de ontem, onde o Flamengo entrou com a dupla de zaga contestada, né? Que todo mundo contesta o Léo Pereira, e com o Gustavo Henrique, uma vez que tinha o Rodrigo Caio fora da partida. Aí você vai se perguntar, por que não colocar o Noga, né? Por que o garoto Noga não foi relacionado para esse jogo? São perguntas que a gente fica se fazendo e a gente nunca encontra resposta, né, galera? Por que o Noga não entrou de titular no jogo de ontem? Por que o Flamengo emprestou o Natan com passe com proposta de venda, né? Natan que, segundo o pessoal do Red Bull Bragantino, é um muro. Não dá para entender, né? O porquê disso, né? E engraçado é que você olha na lista de relacionados e o Noga, perdão, já ia falar besteira aqui, você procura a lista de relacionados aqui, deixa eu procurar aqui, cadê ela? Ué, deixa eu atualizar aqui, galera, foi mal. Aí você olha a lista de relacionados de ontem, né? E você vê, cadê o Noga? O Noga não estava nem relacionado. Não dá para entender o porquê, né? Que para muitos seria o zagueiro. Mas o Flamengo entrou em campo e entrou com a seguinte formação: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão e Thiago Maia, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Muniz e Pedro. Aí você começa a assistir o jogo e vê o Léo Pereira, um cara de medo, aparentemente, né? A gente não sabe o que está acontecendo na vida particular do jogador. Acho que o Flamengo urgentemente precisa de contratar um psicólogo para acompanhar o elenco rubro-negro. Todo mundo fala isso, só a direção do Flamengo que não entende isso, né? Mas a gente viu um jogo onde o Flamengo dominou a Chapecoense essa que não tinha nenhuma vitória, né? Só que o Flamengo não foi efetivo, como sempre. O Flamengo chega e não consegue fazer o gol. Não foi efetivo em fazer gols, galera, no primeiro tempo. O goleiro da Chapecoense parecia um monstro, né, dentro do gol. Parecia um paredão ali e tudo que chutava batia nele. Pegava tudo, fazia de tudo. O zagueiro da Chapecoense parecia que estava jogando o jogo da vida. E o Flamengo não conseguia marcar o seu gol. Veio o segundo tempo e numa falta que, ao meu ver, o Léo Pereira vai no corpo do jogador de ombro e não foi falta, mas o juiz deu falta, sai o gol da Chapecoense. 1-0 Chape, e o Flamengo olhando aquilo, sem entender, uma falha do Diego Alves. Estava tão fácil para ele que ele falhou, né? Acontece, né? O goleiro falhar, não deveria, mas acontece. Depois eles tiveram mais um chute onde o Diego Alves salvou, meio assustado também, parecia que o Diego Alves não estava muito concentrado, né? E toda hora a imprensa, as câmeras buscavam o Renato Gaúcho, que estava numa parte reservada no Maracanã, né? No camarote, e a gente via o Braz com a cara de apreensão total. E o Flamengo tocando bola, cadenciando o jogo,
Everton Ribeiro, de Arrascaeta tentando de tudo, até que em uma bola sobrou para o de Arrascaeta e ele, o debochado como sempre, fez o gol de empate. O jogo caminhava-se para o empate e aí o Maurício Souza, que estava à beira do campo, colocou o Michael, que entrou muito bem, tem entrado bem, tem jogado bem no Flamengo. Para muitos, não tem a cara do Flamengo, mas naquela correria ali, eu sempre venho falando que só faltava o gol do Michael para ver se ele deslancha no Flamengo. Espero que isso aconteça com o Michael, que ele possa ser um jogador que entre no segundo tempo, que eu acho que o Michael é um jogador de segundo tempo, assim como o Vitinho tem que acordar, né? Porque também é um jogador para segundo tempo. O Vitinho tem potencial, basta ser trabalhado esse potencial. Por isso, acho que o psicólogo seria muito importante dentro das estruturas do Flamengo ali, das entranhas rubro-negras, para entrar na mente dos jogadores, fazer aquele trabalho psicológico a nível de Flamengo, a nível do que o Flamengo se tornou. Talvez com o psicólogo alguns jogadores venham a render muito mais, né? Porque hoje deixam muito a desejar. O Vitinho entrou no jogo de ontem, não fez nada demais. O Michael, sim, armando a correria pelo lado direito, né? Na ausência do Bruno Henrique ali, entrou o Michael. E o Michael, de tanto tentar, ontem conseguiu, né? A bola que o Pedro bate no Pedro, que para mim, não sei nem se aquilo foi um toque, não dá para dizer que aquilo foi um toque. Acho que a bola bate no Pedro, sobe o Michael dribla 5 jogadores e faz um belíssimo gol, né? E aí fica todo mundo chamando Michael, Micha Messi, um monte de coisa. Foi um belo gol, à la Messi, sim. Vamos torcer para que ele consiga pegar 10% desse Messi, que é fenomenal, na comemoração à la Cristiano Ronaldo. Quem dera que o Michael conseguisse pegar 10% do Messi e 10% do Cristiano Ronaldo, né? Seria um jogador fenomenal. A gente critica muito o Michael, galera, mas o Michael não teve base. O Michael não vem desde criança, né? O Michael foi um achado do Goiás, muito bom, né? É um lutador, venceu as drogas, né? E veio para o Flamengo. Então, o Flamengo precisa trabalhar o Michael. E um psicólogo nisso aí é uma coisa muito importante, né? A gente sabe como é complicado para um jogador que teve base, imagina para um jogador que não teve base. Então, o Michael vem sendo diferente, vem melhorando. Desde o Carioca, o Michael tem entrado bem. Comete falhas, comete erros, sim, da mesma forma que o Diego falha e todo jogador falha. O Michael falha além do normal, erra muita coisa, mas é um jogador que entra e tenta. Vai para cima, ele pode até perder a bola, mas ele vai para cima e ajuda na marcação. O Michael, com aquele tamanzinho, ajuda a marcar, coisa que muitos jogadores do Flamengo não fazem. Ontem, o Thiago Maia foi titular, eu também teria entrado com o Thiago Maia, Arão, Thiago Maia, mas eu teria entrado com Arão e João Gomes também estava fora, aí entrou Hugo Moura, Arão, Thiago Maia. O Thiago Maia, que vem de uma cirurgia, né? A gente viu que o Thiago Maia não está 100%, né, da forma física dele, não fez muita coisa, acho que ainda tem que vir sendo moldado, jogando alguns minutos, 30 minutos, porque no jogo inteiro o Thiago Maia não rendeu, assim como o Arão também ontem não estava muito bem. Então, o Flamengo venceu a partida, né? Venceu a partida, que era o que importava para o Flamengo. Vou até entrar aqui para a gente dar uma passada na tabela de classificação. O Flamengo venceu, chegou a 15 pontos, né? Mas o Flamengo tem muita coisa a melhorar. O primeiro colocado é o Palmeiras, com 11 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
segundo colocado é o Red Bull Bragantino com 23 pontos, 11 jogos, 6 vitórias, 5 empates, não tem nenhuma derrota. O Atlético Mineiro é o terceiro com 22 pontos, 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. O Fortaleza se mantém lá em cima na quarta posição, 21 pontos, 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O Atlético Paranaense é o quinto colocado com 20 pontos, 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Bahia é o sexto com 17 pontos, 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Fluminense tem 17 pontos, é o sétimo colocado, 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. E aí vem o Flamengo já com 15 pontos em oitavo, 9 jogos. Essa é a diferença do Flamengo para o restante. Esses 9 jogos, só o Atlético Paranaense do grupo de cima tem um jogo a menos, e esse jogo é exatamente contra o Flamengo. O Flamengo tem um jogo contra o Grêmio e contra o Atlético Paranaense. Vamos entender assim: o Flamengo venceu o Atlético Paranaense, venceu o Grêmio, faz 6 pontos, vai a 21, seria terceiro colocado. Vamos ver aqui, teria 6 vitórias, 3 empates, teria 7 vitórias, passaria o Fortaleza no número de vitórias, que tem 6 vitórias. Então, o Flamengo, com os 2 jogos a menos, vencendo, irá a 21 pontos, será o terceiro colocado, né? Será o quarto colocado, perdão, galera. Quarto colocado. Então, o Flamengo ainda só depende dele, o campeonato é muito longo, né? 21 pontos, o líder tem 25, o vice-líder tem 23, e o Palmeiras, né, aos trancos e barrancos, está chegando, né? A gente olha a parte de baixo da tabela, o Grêmio é o último colocado, a parte de baixo que começa a se formar, ao meu ver, o Grêmio irá sair daí, né? E começa a se formar aí América Mineiro, Sport Recife, Cuiabá e Chapecoense. Acredito eu que esses sejam os quatro aí que irão brigar para não cair. O América tem lampejos do América Mineiro que muitos de Minas gostariam, mas oscila muito, né? O resultado das partidas de ontem, vamos lá, passar as partidas aqui, 11ª rodada. O Palmeiras venceu o Santos por 3-2, o Grêmio e Inter foi 0-0, Atlético Paranaense Bragantino 2-2, Sport Fluminense 2-1 Fluminense, o São Paulo bateu o Bahia por 1-0, o América perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, Juventude empatou com o Atlético Goianiense, o Cuiabá empatou com o Ceará, o Flamengo venceu a Chape e o Fortaleza ganhou do Corinthians. Então, Fortaleza, que é o Fortaleza e o Red Bull, que vamos dizer assim, não eram cotados, né? Depois de 11 rodadas, encabeçam as 4 primeiras posições, um em segundo e o outro em quarto. O que dizer? Tem muito a se fazer, o Renato tem muito trabalho, a gente via o Renato apreensivo, a gente via o Braz com cara de poucos amores, à beira lá no camarote, até que o Flamengo conseguiu empatar e virar. A gente não sabe o que era falado entre eles ali, mas o Flamengo tem muita coisa a se fazer, muita coisa a melhorar. O time já ficou com uma outra cara, o clima parecia bem leve, né? Eu não sei o porquê que deixaram chegar da forma que chegou com o Rogério Ceni, né? Que saiu, e aí o clima parecia outro dentro de campo. O Maurício Souza à frente do time, Maurício Souza esse que será o auxiliar técnico do Renato Gaúcho, né? Vai ter um aumento aí de 20% do seu salário, não vai ser mais treinador do Sub-20, será o auxiliar do Renato Gaúcho no Flamengo. Acho que é uma boa coisa, até para os dois trabalharem juntos ali, o Mauricinho que conhece bem esse elenco, mas aquilo que eu sempre venho falando, eu espero que a diretoria do Flamengo, a diretoria rubro-negra, deixe o Renato trabalhar, porque no meu ver, não deixaram o Rogério trabalhar. Acho que fisiologia tem que cuidar da parte do corpo do jogador, apenas isso. Treinamentos, o Flamengo precisa, o time que não treina exaustivamente, né, como treinava em 2019,
onde os jogadores sabiam onde o outro estava até de olho fechado, já conseguia tocar a bola até de olho fechado, né? E a gente não vê mais isso. Jogadores muito aquém, Bruno Henrique muito aquém do Bruno Henrique que a gente conhece, né? O Everton Ribeiro, De Arrascaeta, o Ilharão, Diego Ribas, né? Precisam englobar esse time, encorpar esse time, mostrar por que são Flamengo, por que são remanescentes de 2019, né? E mais uma vez a situação do Gabigol, né? O Gabigol que foi poupado, não vou dizer que o Gabigol foi multado e não jogar, não. O Gabigol foi poupado, não foi para o jogo de ontem também, né? Não foi contra o Palmeiras, não foi contra o Coritiba e agora não foi contra a Chapecoense. Espero que o Gabigol se represente, volte. Na seleção teve muita pouca chance. No jogo da final deu um belo chute, o goleiro da Argentina defendeu. Mas acho que o Flamengo tem que começar a conversar. A diretoria tem que começar a conversar com seus jogadores e entender o que se passa. Por isso, eu acho que é muito necessário fazer um acompanhamento, a parte psicológica dos jogadores, o porquê que esse time está assim, né? Por que esse time era de um jeito na era Jesus, por que treinava de manhã, de tarde e de noite, né? Muito se fala aí que o Jorge Jesus tinha até um drone que ameaçava os jogadores e tal. Não acredito nisso, eu acho que o Jorge Jesus não precisava ameaçar ninguém, eu acho que o Jorge Jesus conseguiu entrar na mente do jogador. E entrar na mente do jogador nada mais é do que agir na parte psicológica de cada um. E aí ele conseguiu tirar o melhor do elenco rubro-negro em 2019. Né? Foi campeão de quase tudo, né? Saímos da Copa do Brasil, fomos vice-campeões mundiais em cima do Liverpool, time já esgotado, estafado, por isso foi derrotado. Mas poderia ter ganho. Só acho o único erro para mim na era Jesus foi ele não ter rodado um pouco o elenco. Se ele roda mais o elenco, ele teria os jogadores menos desgastados. Essa é a minha opinião. Mas, voltando à partida de hoje, uma partida onde o Flamengo foi o senhor da partida, jogou bem no segundo tempo. Esse negócio que o Flamengo, do primeiro para o segundo tempo, cansa, eu acho que isso aí é balela. Acho que isso aí é pura falação. Não existe isso. Eu acho que o Flamengo entra muito displicente no segundo tempo, como entrou displicente contra o Atlético Mineiro e perdeu de 2-1. Teve a chance do empate, mas perdeu, né? Então, acho que o Flamengo, com o Renato agora, terá muito a se fazer, o Renato, terá muito a trabalhar. Hoje o Flamengo já se representou para fazer o regenerativo, o Renato já deve ter uma conversa com os jogadores. Acho que o Renato tem que chamar ali os medalhões ali, Ribas, Felipe Luiz, Diego Alves, né? De Arrascaeta, Everton Ribeiro, que para mim todos esses são os medalhões do Flamengo. Sentar com essa rapaziada, né? Conversar francamente e ver o que cada um deseja, porque muitas das vezes parece que o jogador não está afim, né? O Flamengo não precisa de quem não está afim. O Flamengo paga muito bem e merece que o jogador entregue tudo que pode lá dentro do campo, nas 4 linhas. E tem muito jogador deixando a desejar. O Everton Ribeiro tentou ontem bastante, o De Arrascaeta também, foram muito bem. Agora, uma coisa que eu faço, a ponderação que eu faço com o Everton Ribeiro, apesar de achar que o Isla não tem que ser titular nesse Flamengo, acho que o Mateuzinho vive num momento melhor, mas ontem a gente viu o Isla tocar para o Everton Ribeiro e abrir umas 3 ou 4 vezes e o Everton Ribeiro puxa para o meio e não devolve a bola. Será que tem alguma coisa aí? Será que está acontecendo alguma coisa entre Isla e Everton Ribeiro? Pode ser, mas isso volta a se dizer, não é nada que não pode ser tratado, né? Na parte psicológica, uma boa conversa. Por que você não faz? Por que você não dá para o companheiro? É parceiro de equipe, né? Isso tudo a parte psicológica poderia fazer no Flamengo. Eu acho que já passou da hora do Flamengo tomar essa atitude. Gasta-se tanto dinheiro, às vezes até com um jogador ruim, porque não tem um bom psicólogo, né? Acho que o Flamengo, acho que a torcida do Flamengo merece que seus jogadores estejam 100% concentrados, 100% focados e agora, mais do que nunca, vem aí Libertadores, quarta-feira, 9h30, né? O Flamengo enfrenta o Defensa
E aí já é outra história, né? O que vai acontecer? Jogo lá, Flamengo e Defensa e Justiça, o primeiro jogo é na Argentina. E aí a gente fica preocupado com o que vai acontecer nesse jogo lá da Argentina, né? 9h30 da noite, jogo fora, Flamengo e Defensa e Justiça, pelas oitavas de final da Libertadores. Flamengo precisa se encontrar, Flamengo precisa se achar, jogadores precisam entregar mais. Ontem gostei do que vi do Everton Ribeiro, gostei do que vi do Arrascaeta, fiz essa ponderação do Everton Ribeiro. Gustavo Henrique não comprometeu em nada, o Léo Pereira ainda precisa se encaixar, mas acho que a zaga titular desse Flamengo será Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, e com o Noga eu colocaria Rodrigo Caio e o Noga. Na ausência do Rodrigo Caio, eu colocaria o Noga com o Gustavo Henrique. Acho que o Léo Pereira tem que se tratar aí, né, a parte psicológica do Léo Pereira, que você vê ele meio... Aquilo que eu falei, você vê ele com cara de medo, tanta preocupação em errar que acaba errando. Então é isso, galera. Vamos torcer para que dê tudo certo, vamos torcer que o Flamengo vá para a Libertadores. Acredito eu que esse jogo da Libertadores, o Arão tá fora, né? Deve jogar aí Thiago Maia com João Gomes, ou até mesmo Hugo Moura com João Gomes, porque aí o Flamengo vai jogar com 2 volantes de ofício. Eu acho que seria a melhor escolha para esse jogo, que o jogo é lá na Argentina. Eu entraria com com Diego Alves, Mateuzinho, mas não vai ser, será o Isla, mas na minha opinião seria o Mateuzinho, né? Entraria com o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio, Felipe Luiz na lateral esquerda, João Gomes e Hugo Moura, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol. Eu iria dessa forma, a única coisa que eu mudaria seria o Isla pelo Mateuzinho, mas vamos esperar para ver o que fará o Renato Portaluppi. Renato Gaúcho, ele era, quando ele era jogador, hoje ele é treinador e é Renato Portaluppi. Boa sorte para ele, que tudo dê certo. Já chegou, né? Tava lá em cima. Acredita-se muito que teve alguns dedos do Renato no jogo de ontem para ver alguns jogadores, para analisar alguns jogadores. Se necessário for, acho que o Michael será um jogador de segundo tempo no time do Renato. Espera-se muito que ele consiga recuperar o Léo Pereira, que ele consiga recuperar o Vitinho, né? E a gente sempre está aqui na torcida. A gente é Flamengo, a gente nunca torce para o Flamengo perder. A gente torce sempre para o Flamengo ganhar e a gente espera que ganhe, como ganhou ontem, diante da Chapecoense. Não foi um espetáculo, mas voltou aos caminhos da vitória. E isso é muito importante, né? Vamos torcer para que continue assim e que no final do ano o rubro-negro sorria de felicidade e alegria com mais títulos. Valeu? Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Hoje estarei na bancada do Isailton Fla às 18 horas. Quem quiser participar lá, quem puder, procura lá Isailton Fla. 18 horas tem a live com o nosso amigo lá. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fiquem todos com Deus. Rubro-negro apreensivo, mas feliz pela vitória. Valeu? Fui. Tamo junto.